Bom dia, queridos. Quero convidar você a estudar comigo, meditar comigo nessa manhã em mais um salmo da Palavra de Deus. Na verdade, o maior deles, que é o Salmo 119. Esse salmo que fala sobre a lei do Senhor. Esse salmo, ele é considerado um poema didático em forma de testemunho pessoal. Ele contém as suas menções de perseguição e mostra certas características de lamentação, mas o seu propósito principal é glorificar a lei e os ensinamentos de Deus. O salmista dirige quase cada versículo a Deus, usando muitas formas de petições e, ao mesmo tempo, ele usa alguns sinônimos para a lei do Senhor em quase todos os versículos. Alguns sinônimos aqui são o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, os juízos, os mandamentos, estatutos, decretos, a palavra do Senhor, o caminho e as veredas do Senhor. O princípio acróstico aqui é usado, né? Nós já falamos algumas vezes desse costume nos Salmos, onde as letras do alfabeto vão sendo usadas como guia para o salmo. Nesse caso, a cada letra do alfabeto, nós temos 8 versículos. Por isso, é dessa forma que o salmo se divide, né? Nós temos 22 letras do alfabeto hebraico e ele se inicia, cada um desses trechos, né? Com uma das letras, totalizando então os 176 versículos de todo o salmo. A gente quer abordar essas divisões, né? Essas são as divisões naturais do texto, por isso eu quero abordar cada uma delas, mas é claro que a gente não tem tempo de fazer tudo hoje, né? São 22, então meu plano é passar rapidamente, de forma panorâmica, por 11 deles e deixar as outras 11 para a nossa próxima meditação, que vai acontecer depois do período de férias, né? Então, hoje é a última meditação no Salmo, nós vamos passar julho, onde não teremos essas meditações, e depois a gente volta em agosto com as 11 últimas meditações. Divisões, né? Mas antes da gente entrar, então, no texto propriamente dito, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai de amor, nós te agradecemos por essa manhã, te louvamos pela tua palavra e te pedimos para que a nossa vida reflita esse mesmo amor que o salmista tem pela tua lei, pela tua palavra, né? Que essa seja uma verdade em nossas vidas, porque sabemos que isso realmente pode transformar o nosso jeito de pensar e viver. Essa é a minha oração, a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. A primeira, então, divisão que nós temos aqui vai do primeiro verso até o 8º, que fala sobre a bênção da obediência. O texto diz: bem-aventurados os que andam na lei do Senhor. O tema do salmo todo, então, está apresentado claramente aqui. Reparem que a maior parte dos 10 sinônimos vão aparecer nesses 8 primeiros versículos. Nós não vamos ler aqui, mas leia o salmo, né, com essas divisões em mente. Nesses 8 primeiros versículos, aqueles sinônimos, né, para a lei do Senhor aparecem aqui. Como eu disse, né, nós não temos tempo para abordar cada um desses versículos, né, mas eu quero te desafiar, né, a aproveitar esse período de férias e realmente se programar, né, para estudar o Salmo 119 e assim aprender, né, com o salmista, né, seu amor pela palavra de Deus. Não fica dúvida para nós nessa introdução a importância da bênção de obedecer a palavra de Deus. E esse então é o primeiro desafio para nós. A segunda divisão aqui, que vai dos versos 9 a 16,
fala de um caminho de purificação. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Essa pergunta e também resposta aparece, muitas vezes aparece aqui, mas também aparece no livro de Provérbios, você deve lembrar. A resposta dos problemas da mocidade, em qualquer período da história, é dar atenção à palavra de Deus. Meditando nela, o verso 15 fala sobre isso. Memorizando, o verso 11 fala sobre isso. E dando testemunho para outros da palavra, é o que temos no verso 13. E isso, queridos, não serve só para os jovens. Isso vale para cada um de nós. Medite, memorize e testemunhe da palavra de Deus. A terceira divisão aqui é a alegria na palavra. Então, o salmista diz aqui, os teus testemunhos são o meu prazer. Essa alegria descrita aqui está baseada na experiência do salmista, no seu livramento de tempos passados, quando o povo passava por perseguição. Uma nota de tristeza e anseio a gente pode ver aqui nessa estrofe, nesses 8 versos, mas a sessão termina com alegria. Agora pensa, queridos, essa também não é a nossa experiência com Deus? Passamos pela vida por momentos de tristeza, não é verdade? Mas acima de tudo, nos resta a alegria de sabermos que pertencemos a Deus e de que Ele está conosco o tempo todo. A quarta divisão aqui, vai dos versos 25 a 32, fala da força do entendimento. O salmista diz: vivifica-me, ensina-me, faze-me atinar, perceber a partir da tua palavra. Os perigos que o salmista passa faz com que ele peça força e conforto a Deus. Ele percebe que a vivificação que ele deseja vem da compreensão dos ensinamentos bíblicos. Você também acredita nisso? Que a solução para as suas angústias está na palavra de Deus e não nas soluções que os homens podem dar para os seus problemas, que o dinheiro pode te dar, que o seu patrão pode te dar, que o seu cônjuge pode te dar. O salmista entendeu essa verdade. A quinta divisão fala, nos versos 30 a 40, da necessidade de uma orientação. O salmista diz: ensina-me os seus decretos e eu os seguirei. Uma frase após a outra, ele pede pela orientação divina, a fim de orientar a sua vida e afastá-lo da insensatez. Você tem pedido a orientação de Deus para as coisas do dia a dia? Para que Deus o livre da sua própria insensatez? A sexta divisão fala da coragem para dar testemunho. O texto diz: jamais tires da minha boca a palavra da verdade. Esse apelo é inspirado pelo desejo de responder corretamente aos que insultavam o salmista. Então, ele diz que testemunhará aos reis sem se acanhar, sem ter vergonha. Como anda a sua disposição de testemunhar a Cristo? Qual foi a última vez que você comunicou o evangelho da salvação para alguém? Em sétimo lugar, sétima divisão, temos aqui a palavra como fonte de conforto. A Bíblia diz assim: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, o que me consola. O salmista declara que ele se consola nas promessas de Deus. Em tempo de aflição, os ensinamentos divinos foram o sustento do salmista, o motivo dos seus cânticos, enquanto ele vivia em sua peregrinação, na casa da minha peregrinação, ele diz aqui no texto. Queridos, nós vivemos nesse mundo como peregrinos.
essa não é a nossa pátria, não é? Como novas criaturas, nós temos a pátria celestial que nos aguarda. Assim, nós temos uma esperança futura, mas enquanto vivemos aqui, nós podemos saber também que Deus nos sustenta pela sua palavra, enquanto vivermos ou até que Cristo volte. Não é maravilhoso isso? A 8ª divisão trata da decisão por fidelidade, versos 57 a 64. O texto diz assim: eu disse que guardaria as tuas palavras. O salmista decide isso, que guardaria as palavras de Deus, obedeceria às suas palavras. Meditando sobre a vida, ele chega à conclusão de que deveria se voltar na direção dos testemunhos divinos, da palavra de Deus. Sua gratidão está evidente nas suas promessas de se levantar à meia-noite e agradecer a Deus. É uma outra parte, né, desse conjunto de versículos aí que vai do 57 a 64. E a pergunta para você, para nós então é: como anda a nossa gratidão? Você tem o costume de se lembrar das promessas de Deus no seu dia a dia? E dar graças a Ele por tudo que Ele é e tudo que Ele tem feito por você? A 9ª divisão é sobre a disciplina que vem da aflição. Quanta coisa, quanta lição para nós, não é mesmo? O salmista diz aqui, versos 65 a 72, foi-me bom ter eu passado pela aflição. Mesmo tendo buscado fugir dessa aflição, como nós também tentamos fazer sempre, né? É natural, né? Esse instinto de preservação que nós temos. Mas o salmista, depois de passar por isso, ele vê um propósito beneficente no seu sofrimento. E tantas vezes, né, nós temos aprendido na palavra de Deus que o sofrimento é a ferramenta de Deus que traz para nós crescimento, que traz para nós amadurecimento. O salmista entendeu isso e aqui ele declara essa verdade. A 10ª divisão fala da justiça da retribuição, versos 73 a 80. O texto diz assim: envergonhados sejam os soberbos, os arrogantes. Então o salmista aqui, né, depois de anunciar de novo o seu desejo de possuir o entendimento, ele implora pelas bênçãos divinas para si mesmo e pela vergonha, pelo castigo para os seus inimigos. Queridos, segundo esse exemplo aqui do salmista, é legítimo para nós cristãos esperarmos e orarmos até pela justiça de Deus, para que a justiça de Deus se cumpra aqui nessa terra, ainda que vivamos em um mundo marcado pela injustiça dos homens, ainda que vivamos neste mundo mau. A 11ª divisão, e a última delas, que nós veremos hoje, né, fala sobre, nos versos 81 a 88, sobre a esperança em meio às trevas. O texto diz assim: desfalece-me a alma, porém espero na tua palavra. Então, numa sequência de lamentos, o salmista aqui expressa a sua esperança e determinação, mesmo no meio das situações difíceis. E a cada pedido de conforto que o salmista faz, ele reitera então o seu desejo de ser fiel. Queridos, que essa seja também a nossa atitude, o nosso desejo, sermos fiéis enquanto esperamos confiantes na palavra do Senhor. Que salmo lindo, que salmo instrutivo para nós, né? Quantas declarações de amor à palavra, de benefício da palavra, em obedecermos, em conhecê-la, em entender essa palavra. Quando nós voltarmos com os Salmos,
lá em agosto, nós vamos terminar essas 11 divisões aqui restantes, né? Mas durante esse mês de julho, então, decida ler, meditar no Salmo 119. E assim você vai poder demonstrar o seu amor pela palavra de Deus, como fez o salmista. Amém? Vamos orar, vamos agradecer mais uma vez por esse momento. Pai de amor, nós colocamos nossas vidas nessa manhã, mais uma vez, nas tuas mãos. Apesar de entendermos o valor da tua palavra e percebemos na leitura dela a importância para a vida da nossa vida como cristãos, né? De conhecermos e nos apegarmos à tua palavra. Eu confesso, Senhor, que muitas vezes eu tomo a decisão, né, de gastar menos tempo do que eu poderia com a tua palavra. Tomamos a decisão de gastar tempo com outras coisas. Por isso, Senhor, eu quero colocar a minha vida, a vida de cada um aqui, lajeado, a cada um que está me ouvindo nessa manhã. Que esse amor pela palavra esteja presente em nossas vidas e seja expresso em forma de gastar tempo, em forma de nos dedicarmos realmente à palavra, memorizarmos, meditarmos, escrevermos, ensinarmos a palavra. Que tudo isso esteja presente no nosso dia a dia, para que a gente desfrute dos benefícios e demonstre o mesmo valor que o salmista demonstra aqui, pela tua lei. Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor não nos deixa sem orientação, mas nos deixou a tua revelação, que é a tua palavra. É a minha gratidão, no nome de Jesus. Amém. Boa semana para todos, queridos. Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Um abraço.